Os dois vão conversar, eu só faço essa cena aqui. Filipe, por favor, tudo contigo. Bem, bem-vindos de volta. É um grande prazer estar aqui com o Sérgio. E a gente se conhece por e-mail há anos já, porque quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu lembro que te mandei um e-mail pedindo informações, que eu fazia um capítulo da minha tese justamente no modelo Este Água, e a gente conversou por e-mail, assim, mandou sua tese de doutorado, foi, né? E que eu achei muito interessante, e um modelo muito interessante, então mais prazer ainda conhecer você pessoalmente e estar aqui com você. Eu não sei como fazemos, eu preparei uma coisinha aqui para apresentar o modelo e talvez depois você agrega coisas, responde algumas críticas que eu faço e vou tentar fazer um debate menos formal possível. Inclusive, se eu falar besteira aqui, você me interrompa e corrige, mas eu espero que não fale besteira. Tá, então vamos apresentar o modelo Este Água. Que é um modelo chamado, eu chamei de condomínio, os próprios autores chamaram de condomínio, que justamente faz a comparação com o condomínio, e que tem uma aplicação justamente para a bacia do rio Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, que, pelo que eu saiba, é um rio que tem muita irrigação, acho que a grande porcentagem do consumo de água é para a irrigação, de plantações de arroz, né? Tem alguns problemas, acho que com poluição também, mas o uso basicamente principal parece que é de irrigação mesmo. Inclusive, acho que vamos voltar ao assunto levantado antes sobre os investimentos, o rateio de custos de investimentos, que justamente um modelo que é uma das ideias é ratear os custos das intervenções para disponibilizar a água, né, para gerar melhor distribuição das águas. Ele é, como eu já falei, um modelo de rateio de custos, mas mesmo assim tem certos incentivos na cobrança e uma certa eficiência econômica no sentido que apresentei de manhã, na maneira de distribuir os custos de intervenções na bacia, os custos, enfim, da gestão das águas na bacia. Bem, a situação da bacia do Rio Santa Maria, já falei, prioritariamente plantação de arroz, então, o que interessa é o consumo de água, né, e como repartir os custos de intervenções. O modelo, como já vamos ver no próximo slide, é uma fórmula, uma metodologia matemática para ratear os custos, exatamente de investimentos, intervenções na bacia necessárias para manter a quantidade e limitações também a qualidade da água. E ele estabelece, na verdade, quotas para cada usuário, uma quota de participação nesses custos, rateando os custos por sistema de quotas, e, como eu vou explicar mais adiante, essas quotas respeitam, de certa forma, tanto o princípio poluidor-pagador, o princípio usuário-pagador, mas também o princípio beneficiário-pagador, de uma forma que quem implementa medidas que aumentam a disponibilidade de água, ou melhora a disponibilidade de água, é recompensado por isso. E aqui já vamos na formulazinha, que é uma fórmula básica, bem simples, na verdade, que é a taxa, ou a parcela, a cobrança que cada usuário tem que pagar, é uma quota pela retirada da água, e a segunda parcela é uma quota pelo despejo de esgotos, né? E essa quota considera a parte da parcela que esse tal usuário, J no caso, tem que pagar tanto pelo custo de investimento em medidas pela melhoria de quantidade de água, quanto os custos operacionais e de manutenção. E a mesma coisa para os investimentos direcionados à qualidade das águas, ou seja, investimentos que se tornam necessários pelo lançamento de esgoto, ou despejo de esgoto, por isso a letra D.
E, obviamente, essas quotas, ou seja, na totalidade dos usuários, todas as quotas de todos os usuários vão dar o valor 1, que é essa segunda parte da segunda linha. Ou seja, o modelo garante que o custo inteiro dos investimentos vai ser recuperado pelos pagamentos dos próprios usuários. E a quota é sempre entre 0 e 1, então cada um paga uma porcentagem desse valor total, do custo total dos investimentos. Certo, não? Entendido? Que, na verdade, é o que eu acho que é importante destacar, que é uma outra maneira de se calcular a cobrança do que na fórmula que apresentei de manhã, essa modalidades gerais da cobrança, que sempre é uma fórmula cobrança, valor, quantidade usada, vezes um preço unitário, vezes algum fator de multiplicação, porque aí não garante que a receita toda que se quer obter com a cobrança seja arrecadada, porque se você multiplica a quantidade de uso por um preço, então vai dar um valor X, e agregando esses valores, pode ser que você alcance, que você arrecade a receita que você quer, mas pode ser que não, porque pode ter reações dos usuários justamente provocadas pelo princípio, pelo efeito incitativo. Então tem usuários que reduzem o consumo, o lançamento poluente, então obviamente pagam menos. Aqui, como são quotas do custo total, então justamente essa condição que está aqui escrita no final da segunda linha, ela garante que sempre se arrecade o valor total dos investimentos. E se alguém, isso já vamos ver, se um usuário reduz o consumo, então passa a pagar menos, então os outros têm que aumentar as quotas para garantir a receita almejada. Os autores desse modelo, no estudo Água e o Sérgio na sua tese, eles comparam esse modelo com o condomínio, que eu acho que é uma comparação bastante interessante, justamente do que tange a definição dessas quotas, porque o que eles fazem é ver quais são as intervenções necessárias nessa bacia, quais são as investições que a gente quer fazer, e ao determinar o volume, o custo, a quantidade das intervenções, ver como vamos ratear isso. E aí entra a comparação com o condomínio, que, digamos, comparando a bacia como um todo, como o prédio do condomínio, e, de certa forma, o comitê de bacia que decide essas coisas com a assembleia dos condôminos. Então, passa a se analisar quem contribui em que quantia para as necessidades dos investimentos e quem se beneficia em quanto de um investimento. Ou seja, no caso do condomínio, por exemplo, se o condomínio quer construir um elevador, então, obviamente, aquelas pessoas no último andar vão se beneficiar mais com esse elevador do que as pessoas que moram no primeiro andar. Ou apartamentos onde tem mais gente morando, família mais grande, se beneficiam mais com esse elevador do que se mora uma pessoa sozinha num apartamento. Então, nesse raciocínio também se rateiam os custos das intervenções na bacia, naquilo que eu chamei do princípio beneficiário-pagador. Então, quem se beneficia mais com o investimento deveria pagar mais do que aquelas pessoas que não têm benefício nenhum ou menor desse investimento. E, por outro lado, também, ou seja, quem retira mais água para a sua plantação de arroz, por exemplo, deveria pagar mais do que aquele que tem tecnologia de irrigação que consome menos água. Quem lança mais poluentes deveria pagar mais, porque ele causa mais dano, obviamente, ao meio ambiente do que aquela pessoa que lança pouco esgoto ou poluente. Que é que vimos de manhã, o princípio do poluidor pagador, o usuário pagador. E o que é interessante, então, nesse modelo é justamente a determinação das quotas, né? Que tem todo um sistema que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas talvez o Sérgio depois pode complementar alguma coisa sobre o sistema matemático de se calcular as quotas.
a ideia é sempre partir de um usuário, digamos, ideal, o usuário que melhor desempenho tem nesses vários parâmetros que entram aqui, que eu listei aqui, já vou explicar um pouco mais. Então, tem vários parâmetros que são considerados, e para cada parâmetro se vê qual o usuário melhor, digamos, nesse sentido, que menos água consome, menos polui, que mais disponibiliza água para os outros, etc. E aí se compara todos os outros usuários com aquele. Então, e a diferença entre o ideal e o determinado usuário determina a sua quota ou a sua participação nesse determinado parâmetro. E a soma dos parâmetros constitui a quota que cada um tem que pagar. E isso garantiza que seja implementado o princípio usuário-pagador ou também o princípio beneficiário-pagador. E alguns dos parâmetros que eu listei aqui, que são os típicos, que já vimos pela manhã, que é o volume de água captada, o volume de água consumido, é obviamente considerado, ou seja, quem consome mais, paga mais. A finalidade de uso é considerada, ou seja, a classe de qualidade do rio, se é para um rio classe 1, paga mais do que para um rio classe 4, que serve para fins menos exigentes. Tem a área de bacia, que é considerada, ou seja, se é uma parte da bacia, ou uma subbacia que tem abundância de água, ou se é uma subbacia que já tem grande escassez de água. Tem um período de captação ou consumo, ou seja, época seca, estiagem ou época chuvosa, que obviamente também deveria ter uma diferença no valor da cobrança, dependendo, claro, como vimos de manhã, porque o dano ecológico obviamente é maior se você retira 1 metro cúbico de água no período de escassez, de estiagem, do que quando retira esse mesmo metro cúbico no período chuvoso. Padrão de qualidade, na verdade é isso que eu acabei de falar na finalidade de uso. Finalidade de uso é usuário, na verdade. Então, agricultura, indústria, saneamento. Então, aí tem uma diferenciação do valor que eu, como economista, devo criticar, porque, como falamos de manhã, o efeito ecológico, econômico é o mesmo, independente do usuário. E talvez já podemos falar depois sobre isso também. Enfim, tem nos parâmetros que consideram qualidade, tem quantidade de carga lançada, de poluente lançado, tipo de poluente lançado, força de autodepuração do rio, isso que eu falei de manhã também, porque tem trechos do rio onde a capacidade de autodepuração do rio é maior, porque tem mais vazão, então um quilograma de BO lançado nesse trecho faz menos dano do que lançado num trecho onde tem pouca vazão e, obviamente, a capacidade de autodepuração é menor. Então. E tem um fator, entre outros, de disponibilização de água, que é justamente isso que eu falei, o princípio benefactor, recebedor, o beneficiário pagador, que quem construir, por exemplo, açudes ou barragens e assim disponibiliza água para outros, ou ajuda a melhorar a disponibilidade de águas, então esse deveria ser recompensado por isso. Né? Então esse fator, na verdade, esse parâmetro entra negativamente, reduz o valor da quota a ser paga. Certo? Tem alguns outros parâmetros, mas acho que são os mais importantes. Também esqueci algum importante? Não. Isso eu já falei, na verdade, essa determinação das quotas funciona, se estabelecem esses parâmetros, esses que listei aqui e mais outros, e se ponderam. Então, o comitê de bacia, na verdade, tem que decidir quais são os parâmetros mais importantes, quais são os menos importantes, quais entram, quais não entram, quais são ponderados com que fator. Então, tem que fazer um ranking dos parâmetros que determinam a quota de cada usuário, que cada usuário tem que pagar desses valores de investimento. E isso também já falei, que tem um ranking dos usuários, que cada usuário é comparado com o usuário ideal, ou o usuário com melhor desempenho nesse determinado
em cada um dos parâmetros. E aí, em função da distância que o usuário tem do usuário